Hoje, nessa trilha, a da coragem, tenho a honra de ter comigo um profissional que sabe decifrar os astros. Ele se chama Ricardo Ida. Ele é um pisciano que foi desafiado em uma viagem pela Borgonha e se tornou astrólogo graças a uma aposta feita lá, dentro de uma catedral. Quero saber sobre isso e vou contar para vocês. A astrologia venceu a incredulidade dele, que é formado em jornalismo, mestre e doutor em ciência da religião e se tornou um astrólogo há 18 anos. Seja bem-vindo, Ricardo. Que prazer, cara. Que delícia estar aqui com você. Eu que o diga, eu estou muito curiosa, muito feliz, porque hoje a gente já está no dia 12 de dezembro, para quem está assistindo no dia que sai o episódio, e eu quero que você diga o que 2026 pode trazer para a gente, trazer algumas dicas diante de um ano que já foi muito turbulento, e quero conhecer um pouco dessa sua história que veio da incredulidade e foi parar no estudo dos astros. Como que isso aconteceu? Eu sou um cético anormal, né? O pessoal fala, tem uns paranormais, eu sou um cético anormal no sentido de que, no início da minha vida, apesar de ser pisciano, eu sempre tive muito pé atrás em relação à astrologia, aos oráculos. Eu trabalhei muitos anos para o governo francês, eu era diretor adjunto do escritório de turismo e promoção da França aqui no Brasil, então, com uma certa frequência, eu levava jornalistas para visitar diferentes cidades na França. Numa dessas viagens, foi para Borgonha, uma viagem para descobrir o universo dos vinhos. E lá, nessa viagem, estava com aquele jornalista Luiz Pellegrini, um grande nome do universo esotérico, foi diretor da revista Planeta, da Manchete, e ele me apontava nas diferentes catedrais que a gente visitava os símbolos astrológicos. Ele dizia, olha, Ricardo, presta atenção, olha aqui o signo de Câncer atrás do altar. E eu, muito incrédulo, até porque tive uma experiência ruim que depois posso contar com astrologia quando eu tinha 18 anos, eu falei, Luiz, pelo amor de Deus, me poupe, se poupe, nos poupe desses comentários astrológicos. Mas eu fiz em tom de brincadeira, não foi agressivo. Eu não acredito nisso. E fiz uma piadinha muito sem graça. Ele disse, olha, Ricardo, você sabe que no meu alto dos meus 70 anos, eu vou dizer para você que é ainda um jovem, que a gente não pode fazer piadas sobre assuntos que a gente desconhece. Concordo. Né? E levei a primeira rasteira. De leve. Nesse sentido. E ele me disse, certa feita, lá nos anos 1980, eu fui entrevistar o Dalai Lama, né, o Luiz Pellegrini, e peguei tifo. E aí, na época, era muito difícil, né, você tratar, você não tinha os recursos necessários, e fui tratado com a medicina tibetana, que é totalmente estruturada sobre astrologia, segundo ele. E aí ele me disse, olha, quando a gente chegar em São Paulo, eu vou te mandar um livro, para você entender esse percurso, como é que eu aprendi e respeitei a astrologia a partir dessa vivência na minha vida, uma vivência bastante dolorosa, e a gente faz uma aposta. Você vai estudar numa escola, vai ser autodidata, apesar de ter grandes autodidatas e astrólogos, mas você vai numa escola com toda uma sistematização, e a partir daí, se você achar que a astrologia não faz sentido nenhum, que é uma grande bobagem, e eu vou te dar uma caixa de champanhe. Por outro lado, tarará, depois de 6 meses, se você me disser, olha, faz todo sentido, eu tenho direito a uma caixa de champanhe. Perdi a caixa de champanhe porque eu entreguei para ele. Os primeiros 6 meses estudando astrologia foram muito desafiadores, mas encantadores, na medida em que a gente fala muito de astrologia olhando para o futuro, que é uma dos grandes oráculos que a humanidade conhece há milhares de anos, mas você pode comprovar a eficiência e a eficácia da astrologia olhando para o passado. Vou explicar. Você pode chegar para mim... Os Reis Magos eram astrólogos, né? Eles eram astrólogos. Você pode falar para mim assim, Ricardo, eu não acredito em astrologia e acho que você fazendo uma previsão, você pode me influenciar e alguma coisa pode acontecer porque eu estou influenciado. É possível. Mas você pode chegar para mim e falar assim, Ricardo, se a astrologia funciona mesmo, o que aconteceu em 17 de dezembro de 1988? Você vai ver o céu e vai poder comprovar que naquele momento aconteceu uma revolução, Justamente, sei lá, eu posso dizer, olha, foi um período muito turbulento para a saúde, ou nasceu um filho, ou você fez uma viagem.
E você para a humanidade também você pode comprovar, para a de acordo humanidade, com a né? astrologia. E nesse ponto, esses ciclos astrológicos, eles mostram muito isso, né? A cada 2.000, 2.250 anos, você tem essa mudança, né, histórica. Então, a gente está caminhando ainda para o ciclo de Aquário. Mas é interessante quando a gente olha na história, quando observa-se, né, a era de Touro. As divindades geralmente eram os touros, né? Era de Áries, o sacrifício, né, das ovelhas e dos carneiros. Então, de certa maneira, você tem, olhando não só para os grandes ciclos, mas inclusive os grandes acontecimentos mundiais estão correlacionados com a A astrologia. gente está em qual era agora? A gente está indo de Peixes para Aquário. E o que vai mudar quando isso acontecer? Efetivamente sai de uma era muito religiosa para uma era muito mais de reflexões abstratas, uma era do pensamento. E também a gente sai de uma era em que as pessoas estão muito individualistas e a gente entra para uma coletivo. área mais no coletivo. Ah, quando vai ser isso? Definitivamente só em 2146. Mas a gente já está vivendo mas a gente já está vivendo essa transição, né? As pessoas pensam, a era de Aquário surgiu lá em 1960, ou agora não. A era de Aquário só efetivamente se consolida em torno lá de 2140, 146. É mesmo. E para ano que vem, já que a gente vai 1140 tá longe, 2026 está agora, tá na porta. Já se preparem, gente, que ele já me contou nos bastidores coisas que a gente precisa perceber para 2026. Muita passiflora, muito reiki, muito chá de camomila, mas também muito exercício de respiração no sentido de que vai ser um ano bastante intenso. Isso não significa ruim, né? Significa mudanças, mudanças que, de certa maneira, a gente já está vivenciando, a gente já está se preparando há alguns anos. Eu acho que depois de 2020, que foi aquele ano bastante tumultuado, com a pandemia, e que a gente previu, e que muitos astrólogos previram, isso precisa ficar registrado, né? O André Barbeau, que foi um grande astrólogo francês, ele escreveu um livro, está publicado, você pode encontrar na Amazon, em sebo. Ele dizia 2020 ano de pandemia por conta, né, de uma similaridade, de uma semelhança de céus com 1348, com a peste bubônica, com a peste espanhola e com o surgimento do HIV. Mas depois de 2020, 2026 tende a ser um ano bastante intenso no céu, por duas razões. Primeiro, porque nós vamos observar o encontro do planeta Netuno com o planeta Saturno em 0 graus de Áries. O que quer dizer isso? Traduzindo do astrologia. Quando isso? Isso vai ser em fevereiro. Tá. E vai dar início a um ciclo aí de 30 anos, porque toda vez que esses planetas se encontram, você dá início a um ciclo, né, até que eles venham a se encontrar novamente. Só que eles vão depois se encontrar daqui a 30 anos em outros signos, em outro lugar. Eu sou ariana, o que eu tenho culpa nisso? Os signos, geralmente, de fogo, Áries, Sagitário e Leão, terão um ano bastante movimentado, mas também anos com bastante oportunidades. E a gente vai falar sobre isso aí no decorrer dessa conversa. Glória a Deus. Só que quando a gente pensa, então, em planeta, o que é? Netuno é um planeta que fala de dissolução, né? De dissolver situações e coisas. É como se ele... É o regente de Sagitário, né? Netuno? Não, de Peixes. De Peixes, o seu signo, é verdade, verdade. E ele vem com uma certa nebulosidade, com mistério. Então, ele é um planeta que fala de inspiração, ele fala de arte, mas ele fala de dissolução, ele fala de mistério, ele fala de coisas que não são palpáveis. Saturno, por outro lado, ele é o planeta por excelência da estrutura, do limite, né? Do poder, de tudo aquilo que leva tempo para ser construído com solidez. Então, você imagina Netuno encontrando com essa energia, né, de estrutura. É a dissolução de muita coisa que a gente acreditava que estava segura, certa. Então, estamos falando de estrutura de poder, estamos falando de estrutura de economia, estamos falando de estruturas individuais dentro de um signo, Áries, que é um signo de impetuosidade, de impulsividade e que tem horror a esperar. E Saturno é o rei da espera. Saturno é o rei
do tempo, e Áries que é o quê? Tudo para agora, não quero saber de ficar esperando. Você imagina essa combinação. O Saturno, que sempre foi considerado no passado, né, o grande maléfico, mas eu sou apaixonado por Saturno porque dá essa estrutura. Num território que desvaloriza o tempo, que quer tudo pro agora, sendo bombardeado por uma força que está dissolvendo toda a estrutura. Então, a gente vai ter, nesse ano de 2026, esse é o principal acontecimento astrológico, um encontro, né, com tudo aquilo que a gente julga que é muito estruturado, que está muito bem delimitado, que está muito forte, se dissolvendo. E é uma tensão que a gente já está sentindo, quando a gente fala de ansiedade, disso, né? É um confronto da espera com o imediato. E quem vai sobreviver a isso? Todo mundo precisa sobreviver, né? Não, mas vamos falar. Quem pode se direcionar para passar por essa turbulência e sair ileso? Aqueles que entendem que a vida está em constante movimento e que você precisa de flexibilidade. E eu tenho uma pergunta. Diga. E quem está assistindo a gente e não acredita em astrologia? O que você tem a dizer? É que nem aquela história do avestruz que enfia a cabeça dentro do buraco e acha que nada está acontecendo, só porque ele não vê, só porque ele não acredita. Na verdade, os movimentos vão continuar. A astrologia não precisa da nossa crença. A astrologia, ela é um saber que mostra o ciclo de vida, né? Talvez foi esse a grande sacada que eu tive ao estudar astrologia. Por quê? Porque eu achava que a astrologia era ciência. E a astrologia não é ciência. Ela não é ciência por uma única razão. Logia. É estudo, mas não é ciência. Por quê? Porque a astrologia, você não sabe por qual razão ela funciona. Você não sabe. Não é influência de planetas. Eu tenho aqui um livro que eu escrevi com outros coautores pela editora Lunar, e eu digo, olha, não dá para você falar que Plutão, que é um planeta anão, a uma distância incrível da Terra, possa influenciar a vida aqui da Márcia, do José, do Gerson e do Ricardo. Não tem essa influência. Mas ela funciona, ela indica, ela sinaliza transformações. É como se o universo fosse de verdade uma grande sincronicidade. E é, né? E é. E ela prova isso. Então, os céus, eles são sinais, são aquelas placas que alertam a gente da velocidade, se é o bom momento. Mas é claro, você pode desconsiderar isso. Quem não acredita nisso nunca viu o mar, né? Que tem a maré, que conforme a lua traz a água e leva a água. Quem não acredita vai olhar para o universo, né? A lua, enquanto satélite, influencia, né? Sim. E ela também nos diz muitas coisas. Nos diz. Como satélite também. Eu sou cientista da religião e jornalista. Então, a narrativa, para mim, é matéria-prima. Eu amo histórias, eu amo discursos, eu amo livros. E eu percebi que quando você se depara com diferentes religiões, e eu, enquanto cientista da religião, precisei estudar diferentes tradições, dentro do cristianismo, o catolicismo romano, ortodoxo, os diferentes movimentos protestantes, os livros do Islã, os livros do budismo. Eu percebi que todo mundo tem o seu jeito de contar a história. E muitas vezes esses jeitos, eles se contradizem uns aos outros. E eu respeito todos eles. Por que será? Por questão de poder? Não, porque eles foram escritos descrevendo uma religião num dado momento histórico. Então, tem um historiador que eu respeito muito, ele diz o seguinte, não tem como o judaísmo não ser monoteísta desde o seu início, porque eles surgem num contexto de grande adversidade. Ah, sim, contexto da época. Contexto da época. E num momento de deserto. Aquilo era um deserto. Então, claro, você está cercado de areia, você está cercado de grandes dificuldades. Então, a percepção que você tem de Deus é de um Deus mais severo, de um Deus mais punitivo, de um Deus que exige muito para você sobreviver dentro de um ambiente, hostil. E é muito mais fácil, dentro da África ou dentro das Américas, aqui do Brasil, você ter o politeísmo, porque você tinha uma natureza exuberante, você tinha muitos rios, você tinha os mares, você tinha muitas florestas, então, e cada um com uma lógica. Então você vai atribuir... Os indígenas nos trouxeram muitos conhecimentos, né? Mas você olha para essa diversidade e você atribui isso a múltiplas divindades. Então
esses livros, eles são construídos em cima dessas realidades. Mas eu te interrompi, você estava contando que você, por ter estudado, a narrativa era muito importante para você, por você ser jornalista, e eu te perguntei, para quem não acredita de astrologia, eu te interrompi, desculpa. Justamente. E quando me deparei com a ciência da religião, eu vi, olha, tem diferentes narrativas, mas eu vou escolher uma narrativa, que é o livro da natureza. Eu quero entender a vida a partir da própria natureza. Ah, adorei. E para mim, o movimento dos astros, eles indicam isso. Então as pessoas dizem assim, a astrologia é uma forma de você descobrir o futuro, mas todas as religiões, de um jeito ou de outro, pregam uma visão de futuro. Seja através dos médiuns, seja através dos profetas, seja através dos búzios, seja através de diferentes oráculos. Todo mundo encontra um jeito de entender para onde a gente caminha. O meu jeito de enxergar é olhando para o céu e observando que, por milhares e milhares de anos, por mais de 4.000 anos, homens e mulheres olharam para o céu e começaram a identificar padrões. E eu respeito esses padrões, eu respeito essa observação, porque essa observação se mostrou eficaz. E se a pessoa não acredita em astrologia, passa com o astrólogo e pede, faz esse desafio. Então, descobre para mim o que aconteceu no ano tal. E você vai levar um susto. Como é que ele pode saber que naquele momento foi o ano que você se casou, ou foi o ano que você teve um acidente? Uma intercorrência, né? Uhum. Pois é. E foi o que te convenceu depois daquele desafio lá na Borgonha? Depois desses 6 meses de estudo? Você lembra do gatilho que te falou, nossa... Quando a gente aprende retificação astrológica, né, que é você ver o exato horário que você nasceu. Eu nasci em 76. Então, até a década de 90, os médicos arredondavam a hora de nascimento das crianças. Né? Uhum. Então, você nascia 13, 13 e 5, 13 e 10. Uhum. Né? A partir de 1990, o fulano nasceu 12 e 17, 22 e 4 minutos. E a gente sabe que na astrologia, cada 4 minutos é 1 grau. E pode fazer diferença. Então, para você fazer um mapa preciso, você tem que fazer retificação horária. E essa retificação você faz como? Justamente pedindo para o seu consulente 5 datas importantes na vida dele, para que você possa identificar o horário exato que você nasceu. Então, na minha certidão consta lá, eu nasci 13 horas, eu não nasci 13 horas. Estou meio-dia, após a retificação foi 12h e 57. Nossa, que legal! É muito legal. E para fazer essa retificação que a gente olha no passado. E aí eu falei, vamos ver, 5 datas importantes. Morte de avô, primeiro emprego, primeira viagem internacional. E eu olhei, você volta no mapa e esses fatos estavam lá. Que legal! Muito claros. Isso é uma grande aula para as pessoas que eu encontro, para as pessoas que estão nos assistindo, que muitas falam, mas horóscopo não é astrologia, né? É uma vertente, uma forma de comunicar. Então, vamos diferenciar aqui, para quem sempre põe em xeque a astrologia, a diferença do que a astrologia e um simples horóscopo, que eu respeito muito, mas que é realmente difícil. Em 2 linhas, você falar para milhões de pessoas a mesma coisa. Lógico, Então, como que você pode explicar para as pessoas? Bom, primeiro que no momento exato que você nasceu, por estatística, só 4 pessoas nasceram. Ah, né? é? Por estatística. Dentro daquele... No mundo? No mundo, não, com o seu mapa, porque elas nascem em diferentes cidades, né? Então, você tem no máximo 4 pessoas com o mesmo mapa que você. Lembrando que naquele minuto, né, dentro daquela cidade. Que legal! Né? Então, eu nasci em Goiânia. Então você precisa ver. 4, além de mim, mais 3 pessoas nasceram naquele mesmo momento? Naquele mesmo minuto. Uau! Muito possivelmente, por estatística. No máximo, porque tem umas cidadezinhas lá, umas vilas, né, que ainda vão nascer uma, enfim. Então, a astrologia, ela é o movimento dos astros. Durante muito tempo, até mais ou menos 1930, a astrologia não era voltada para o grande público. Não era. É com o nascimento da princesa Margaret que se dá início a esse movimento de horóscopo nos jornais. Se você perguntasse para os seus bisavós, eles não saberiam sequer o signo deles. Eles não saberiam, porque isso não fazia parte da realidade deles. A astrologia era uma coisa muito cara. Você sabe fazer mapa, você sabe que hoje a gente tem computador, mas antes você precisava ter um monte de informação para construir lá na matemática, né, um mapa. Então, o povão não tinha como ter acesso a essas informações. Então, era feito basicamente mapas para países, para reis e grandes chefes de Estado. Quando a princesa Margaret nasce, então desperta a curiosidade e aí se começa a publicar, né, os horóscopos
para as pessoas. Isso em 1930. Só que surge um problema. Primeiro, que por muito tempo não eram astrólogos que escreviam os horóscopos, eram jornalistas. Então, é o que dava na telha, eles escreviam, ou eles, né, vamos pegar livros de autoajuda lá da época. Fico imaginando os bastidores disso, então. Eu conheço. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Sabe lá o filme Diabo Veste Prada? Sim! Num dado momento, lá, a Emily, diante da Miranda, fala assim, olha, ou eu venho trabalhar aqui, ou eu vou escrever horóscopo na... Sim! Porque durante muito tempo é isso. E eu conheço colegas que hoje, eles ficam constrangidos, falam, Ricardo, eu comecei escrevendo horóscopo e inventando as histórias. Então, né? Mas você tem outros jornais... Também as coisas mudaram, né? Mudaram. Isso foi lá atrás, né? Mudaram. Então, quando você cria lá o horóscopo, a primeira coisa que a gente fala é o horóscopo ele serve muito mais para o ascendente do que para o signo. Já começa daí. Porque você calcula o horóscopo, você precisa ter lá uma técnica, então ele vale muito mais para o ascendente do que para o signo. Então, eu sou pisciano com ascendente em Gêmeos. Eu vou olhar, se eu tiver que olhar o... Você vai olhar primeiro Gêmeos. Primeiro Gêmeos. E qual a sua lua? A minha lua em Capricórnio. Porque eu olho as três. Eu sou terrível. Eu vou no Sol, depois na Lua, depois eu vou no Ascendente, vou ver todos o que vai falar pra mim. Mas tem razão, porque eles vão complementando as informações. Então, horóscopo é uma forma de você calcular aí, de uma maneira muito superficial, uma tendência para um determinado grupo. É mais ou menos como na economia, você fala assim, o brasileiro vai ter um ano com mais desemprego de 10%. Você é brasileiro, mas você está empregado. Então, né, mas você tem um panorama. Você tem um panorama geral. O mapa astrológico não, ele vai com precisão. Adorei a explicação. Né? É personalizado. É bem personalizado. Até porque a astrologia não é signologia. Esse é o ponto diferente. A astrologia surge há 4.000 anos. A ideia de signo só surge 1.850 anos depois. Adorei. E qual a diferença de uma astrologia para uma signologia? Signologia, você está focado só nos signos. Então, essa história, câncer tá com leão. A pessoa vem perguntar, fala, não sei, precisa ver, tudo pode dar certo se você olhar o mapa e entender como é que você funciona, como é que a outra pessoa funciona, quais são os pontos de tensão e quais são os pontos de diálogo. Então, todo relacionamento pode dar certo se você constrói a partir de um conhecimento muito profundo de si e do outro. Adorei. Recentemente, até o dia de hoje, eu fiz uma série aqui nesse podcast, nessa trilha da coragem, sobre fé. Certo. Então, eu trouxe pessoas de várias religiões, de várias crenças, histórias bacanas de fé. E eu fico muito feliz de estar trazendo você, Ricardo Ida, que é um mestre nessa arte desse entendimento que as pessoas popularmente falam de astrologia e também do estudo da ciência e da religião. É muito importante saber o que a religião nos diz, né? E não só o que a gente ouve falar por alguém que teve uma experiência que não foi satisfatória, por uma coisa que você presenciou dentro de um templo, que aquilo não é a religião. Foi um ser humano fazendo, como a gente fala, fazendo gentice, né? E é muito mais amplo. Então, trazer uma pessoa como você, nesse momento, foi muito relevante para essa trilha. Eu agradeço. E eu queria que você falasse, que você contou que teve uma experiência ruim, que você ia contar com a astrologia, mas mesmo assim você deu a volta e está aqui como astrólogo. O que foi? Aos 18 anos eu recebi de presente de um grande amigo um mapa astrológico. E eu fui fazer com esse mapa astrológico, lá com uma astróloga, que me disse assim, olha, você tem um Saturno na casa 2. Bom, traduzindo a astrologia, a casa 2 é uma casa que fala de dinheiro, de valores, e o Saturno é um planeta que pode falar de limites, de uma construção lenta, né? Como a gente disse, de uma estruturação. Então ela falou, esse Saturno na casa 2 você vai ser pobre pro resto da vida. Ai, ai, ai. E aí eu sempre falo, não existe feitiço no sentido negativo ou uma maldição maior do que você jogar aí uma ideia que possa limitar o potencial das pessoas. E eu me senti extremamente ultrajado. Eu falei assim, como é que você vai me definir se eu vou ser pobre ou não, depois de investir tanto tempo em educação e ser uma pessoa lutadora? E aí eu fui, efetivamente, achei aquilo um absurdo, né? Porque, primeiro, veio com essa história fatalista, e a astrologia não é fatalista.
astrologia, quando a gente faz previsão, e a gente falava isso antes de começar o podcast, serve para te orientar como é que está o cenário, se é o momento mais apropriado para você investir no negócio ou não, você fazer uma viagem ou você prestar atenção em situações que podem surgir na sua vida. Então, a astrologia não é fatalista. Número 2, você precisa tomar cuidado com as palavras e ir além de decorar significados. Isso acontece muito com diferentes oráculos, né? Eu me deparo com muita gente também na internet, às vezes usa aquelas frases prontas, assim, ai, louco, então vai começar uma coisa nova, ou então, ai, a imperatriz no tarô, ai, Sim. fertilidade. Uma frase representando uma coisa imensa, estudada, né? Que tem todo um significado, vira uma coisa assim, reduzida, né? E aí, nesse curso, o Robson Papaléu, que foi um dos meus professores lá, maravilhoso. ele é maravilhoso, ele disse, Saturno... Robson Papaléu, antigo. Ele diz, olha, Saturno na casa 2 pode dar uma limitação, mas pode dar uma necessidade de responsabilidade diante do dinheiro. E lembrando que você... Tem a Lua em Capricórnio. Lua em Capricórnio, ou seja, ainda um equilíbrio ou outro, mas diz o seguinte, que a sua segurança emocional passa por vocês ter uma boa segurança financeira e que se você tiver que tomar alguma decisão na vida, você precisa levar em conta as questões financeiras. Então, eu não posso me jogar em qualquer negócio, eu sou empreendedor, sem antes avaliar muito bem os riscos. E mais do que isso, uma Mary Streep tem uma lua um Saturno na casa 2. Como você. E ganha milhões. São Paulo, a cidade de São Paulo tem um Saturno na casa 2. Sério? A maior cidade da América Latina. A mais rica. Mas o que exige? Exige trabalho, dedicação e muita responsabilidade com o dinheiro. De você olhar o dinheiro como algo que merece todo carinho. Então, eu não posso ser aquele sujeito que gasta por impulso. E fazendo a coisa direitinho, você acumula patrimônio. Então, você vê como é que é diferente. A abordagem. E também essa análise que muitas pessoas fazem, até quem procura esse tipo de entendimento, né, fatalista, não leva a lugar nenhum, concorda? Não, nenhum. E você pega uma pessoa que não tem, como você era mais jovem, não tinha esse entendimento, pode até destruir, de fato, uma vida se ela acreditar nesse tipo de coisa. Lógico. A gente tem que ter uma responsabilidade sobre o que nós falamos quando Totalmente. temos esse tipo de trabalho, né? De Totalmente. compartilhar e de ajudar. E o que leva você a... O que você pensa quando você vai trabalhar? Vai ler... Você lê tarô, né? Você lê tarô, você tem 2 livros aqui também sobre espiritualidade, esse é sobre astrologia, você fala para as pessoas sobre futuro, o que te move? Me fala um pouco. Aliás, depois eu quero te dar esse presente, né? Deixa eu aproveitar. Mostra. Momentos presentes. Queria te dar esses 2 livros. Eu quero ler. Pela editora Alfabeto, Guia para quem tem guias. Então, é um guia de perguntas e respostas sobre a Umbanda. Né? Por que se usa branco, por que usa guia, por que tem tudo isso. Então, fala alguma coisa, deixa eu abrir, botar meu óculos aqui, aproveitar, momento pausa. Uma pergunta, deixa eu ver. Fala alguma coisa que você aprendeu e foi incrível você ter aprendido para botar nesse livro. Nossa, foi um trabalho de pesquisa. Eu sou iniciado em diferentes religiões, né? E a Umbanda foi uma delas. Mas para escrever um livro, eu queria, enquanto cientista da religião, conversar com diferentes pais, mães de santo, né? Sacerdotes, para ver como é que eles entendiam as entidades, os rituais, qual era a explicação deles. Então a gente buscou aí condensar uma série de informações para aquelas pessoas que querem conhecer mais, sem necessariamente entrar na religião, ou as pessoas que estão entrando na religião e querem se identificar, se familiarizar com a linguagem. E o outro, o Larouillet, Exus e Pombagira, foi o mesmo trabalho, né? Que foi, mas aí foi mais junto com o Candomblé, foi procurar entender quem que é Exu, quem que é Pombagira nas diferentes tradições. Quem é? Vamos resumir, né? Você pode ter os espíritos, dentro da Umbanda, você tem espíritos que são chamados de Pombagiras e Exus, né? Espíritos desencarnados, mas também pode ter o Orixá, que é uma força da natureza. Exu Mirim, por exemplo, é considerado dentro das diferentes traduções como um elemental da natureza, então não é uma criança que não, de forma apesar alguma, de ter o nome Mirim, não é uma criança. Não é. Significa que é ainda um elemental, então para as diferentes tradições de matriz africana. Então a gente procurou juntar isso, é um livro que faz muito sucesso, inclusive já está na sua 3ª edição. Foram mais de 5.000 exemplares vendidos, porque tem muita gente que oferece para pai, para mãe,
que são às vezes evangélicos ou de outras religiões, para entender do que a gente está falando, porque a gente procurou estabelecer nesses 2 livros uma linguagem bastante didática, uma linguagem sem simplificar os conceitos, mas a linguagem tende a ser mais simples. Já pensei 2 coisas. Desse livro que você estava me falando, de Estudos Pombagiras, A Majestade das Palavras, diz assim: certa noite, o seu 7 encruzilhadas passou um recado para o cambono destinado a mim. O mentor explicou que majestade exige boca limpa, sem dedos longas, desincorporou. Aí no final vem: a boca de quem lidera tem de saber o peso das palavras. Melhor ter uma tosse que te impeça de falar abobrinhas que ter arrependimento porque não houve disciplina na língua. E Adorei. vem ao encontro daquilo que você acabou de falar, da responsabilidade que qualquer líder religioso, Sim. qualquer terapeuta tem Sim. diante da vida do ser humano. E aqui eu pensei também uma coisa bacana. Umbanda é de Deus? Aí fala: o primeiro pilar na Umbanda é a crença em um Deus único. Para os umbandistas, no entanto, a grande força não é uma figura masculina de barba branca e punitiva com características humanas, mas sim uma inteligência maior que criou todas as leis universais, muitas delas já descobertas pela ciência, e que por si só regula o andamento dos universos. Que lindo! Você que escreveu os 2 Sim. e me mostra o terceiro. Esse é o livro astrológico dos planetas. Ele é um livro, é um guia para quem quer entender a influência dos planetas na vida, no dia a dia. Amei. A minha mãe me deu todo o arsenal de astrologia dela, uns livros enormes de uma autora americana que eu nem Tem a lembro. Liz Green, Não. tem Era um enorme, eu tenho vários. Ai, meu Deus, eu não lembro. Eu devia ter trazido. Tá empoeirado, mas eu sempre consulto. Tem diferentes autores e autoras. Eu Essa amo aqui, astrologia. a gente procurou fazer um livro que pudesse Deixa eu ajudar os mostrar. astrólogos, mas também quem não é astrólogo. É da Lunai, né? É da Lunai. Na verdade, ele está indo para a 2ª edição. Essa já é a capa nova. A editora é da nossa querida amiga. Samira Shahin, né? Que eu amo. E a Samira lançou pra gente um desafio. Eu sou coautor, eu escrevi 2 capítulos e convidei outros astrólogos de diferentes caminhadas para escrever sobre os planetas. Então a gente fala de que maneira que você pode, mesmo sem se interessar por astrologia, mas aprender como você pode lidar com essa energia dos planetas presente dentro de nós. Então, Marte, né? A gente fala de Marte, é um planeta de né? Que rege os arianos e as arianas. Gostei, continua. Ele fala do quê? Ele fala de impulsividade, ele fala de coragem, ele fala de empreendedorismo, né? Ele fala de uma vontade de conquistar as coisas. Então, como é que você lida com esse aspecto de luz de Marte e um aspecto de sombra que pode descambar para uma imprevidência, para uma agressividade, para uma violência? Já passei por esse momento, mas eu tive que superar porque era isso ou me destruir. Justamente. Então é uma sabedoria, modéstia à parte, mas foi dolorida de você reverter toda a parte negativa que tem, sempre o lado bom e o lado que é o da sombra para você usar, né? Cara, eu acompanho o seu trabalho e você é uma pessoa que traz luz para as pessoas. Então, é óbvio que você já tem um conhecimento espiritual, uma sabedoria ancestral de outras vidas, que te permite ter ferramentas para olhar para si e saber, não, esse caminho vai ser complicado, até porque você orienta muitas pessoas, você traz, dá voz, ouvidos para pessoas que querem deixar a humanidade muito mais justa, muito mais ética, muito mais bonita. Mas tem um monte de pessoas que não têm essa aptidão, essas ferramentas naturais. Então, o livro ajuda a trazer essas reflexões, né? A gente falava do planeta Saturno. Saturno é estrutura, limite. Saturno é disciplina e é essencial, mas você precisa tomar cuidado para Saturno não engessar a tua vida e não te dar um autoritarismo que pode destruir as relações. Então, esse livro, ele também, através de uma linguagem simples, procura trazer provocações de como é que essas energias podem estar dentro do seu mapa, mas independentemente se você conhece o seu mapa ou não, a gente dá dica de como é que você pode ter o seu mapa de graça aí e olhar, e como é que ele age nas áreas diferentes da sua vida, mas como é que você lida com essa energia? E tem filme para você aprender. Adorei filmes, séries, músicas. Nossa, adorei! Um filme para Áries, vai. Lembra disso? Aí eu não vou lembrar. Aqui tá dizendo eu não sei se é A Fúria de Titãs, é para Áries? Não, aí eu acho Mamma que Mia. Deixa eu ver aqui. E eu gostei dessa frase do final, do Dmitry Camilotto, que eu também gosto bastante. A astrologia feita no Brasil é uma das mais importantes do mundo. De verdade.
Uau! E a gente, assim, eu tive um cuidado, eu queria entregar uma obra de excelência para o público. Então eu mandei para o Dmitry Camilotto, mandei para Titi Vidal e mandei para Cláudia Cláudia Lisboa, que é Lisboa. uma precursora, Eu né? falei, vocês leiam, vocês tracem os seus comentários. Se vocês falarem, não, esse livro não serve, esse livro, eu ia jogar o livro na lata do lixo. Aconteceu isso com aquele meu infantil também. Aí eu também botei a prova e falei, se você, uma pedagoga, se você falar que esse livro não é bom, eu nem levo É adiante. isso. É a responsabilidade que a gente está falando, Das né? palavras É, escritas. das palavras. E eu também vou aproveitar esse momento para agradecer a Dione Forte, que também me deu muito ensinamento. Quando eu trabalhava em Maravilhoso. 1986, mais ou menos, eu trabalhei com ela na Rádio Bandeirantes. Menina, eu não tô acreditando. É verdade. Como assim? 1976. Nossa. Rádio Bandeirantes. Você tava trabalhando, era outra encarnação, né? Eu tava com E não tinha 2 anos de internet, idade. não tinha internet, obrigada, mas não tinha internet. Então, ela falava com o ouvinte e ela falava, a pessoa dizia o ano que nascia, eu tinha que pegar uma régua, um monte de horários e procurar o ascendente da pessoa e falava assim. Aí eu soprava pra ela falava, você de ascendente em Áries, e eu lá, né, Que correndo. maravilhoso. Eu era a internet da Dione. E eu também trabalhei depois com outros astrólogos, eu gosto muito de astrologia, acredito muito e tento explicar para as pessoas a importância e não só a redução que fazem em relação a isso. É claro que tem as brincadeiras de você encontrar alguém e você falar, qual é o seu signo? Ah, já sei. E eu fui professora universitária, e certa vez, na pandemia, os meus alunos, naquela primeira aula, eles começaram a falar de astrologia e falaram assim, porque Áries, e começaram a falar mal de Áries. Eu falei, eu falo agora ou daqui a pouco que eu sou ariana? Aí foi uma situação horrível. Porque a gente não pode se resumir, como você falou, a signologia, né? É lógico. Eu adorei o que você falou, muito obrigada. E eu te digo uma coisa, você teve que passar por algum tipo de preconceito por você ser, por você ser um cientista, por você ser um mestre, por você de procurar ter base para o que você fala, te fizeram com que você passasse pelo preconceito que muitas vezes eu percebo que as pessoas colocam nesse tipo de tema. Ah, sim, eu acho que dentro da universidade mesmo, as pessoas, você está repleto lá de cientistas, e dentro da ciência da religião você tem muitos professores que são agnósticos, são ateus, né? Porque eles entendem a religião apenas como um fenômeno social cultural e não como um objeto de fé. Mas sempre foram muito respeitosos. Eu nunca tive problema com a questão do preconceito, em todos os sentidos, porque primeiro que eu nasci aí eu sou mestiço, né? Então eu tenho, a minha mãe é portuguesa, meu pai é japonês, duas culturas que carregam valores muito diferentes. Então eu desde criança aprendi a olhar as diferenças como naturais. Então a forma de comer, a forma de pensar, Sim. a forma de se relacionar. O português é aquela mesa farta, né? E o japonês é mais minimalista. Imagina, é bem diferente. Que Justamente, bom. eu sou nascido na década de 70, então hoje todo mundo come comida japonesa. Naquela época não. Em 1900 era muito raro, e as pessoas, eu lembro no Natal, que minha mãe organizava. Tá chegando, inclusive. Os meus pais, meus avós, por parte de pai, traziam comida japonesa. E a portuguesada e a italianada olhava aquilo como se estivesse trazendo, tipo, comer um paralelepípedo, entendeu? E aí eu falava, mas por que as pessoas olham desse jeito, né? E aí também... Aula de empatia raiz você teve. Muito. Eu vivi isso. Eu vivi isso. E aí, Pisciano tem muito... Agora a gente vai cair no bom preconceito, que as pessoas dizem assim, Pisciano, ele está sempre buscando dissolver os limites, né? Que é essa coisa de Netuno. Eu acho que isso é uma coisa natural. A gente carrega dentro da gente essas potencialidades do signo. Não pode falar que Áries é Satanás, porque, por outro lado, o mundo não existiria sem a força ariana. Pausa dramática, um astrólogo respeitado que está dizendo, e eu agradeço. Não, porque não existe, gente, todo mundo tem todos os signos, esse é um erro, todo mundo tem todos os signos no mapa. Quando você tem 12 casas, que são 12 áreas da sua vida, corpo, dinheiro, casamento, família, carreira, religião, são áreas da vida, todo mundo tem essas 12 áreas no seu mapa, e todas essas áreas são regidas por um signo. Então, mesmo que eu seja pisciano, eu tenho, por exemplo, câncer na minha casa de dinheiro. Então, a forma com que eu vou lidar com dinheiro é um jeito canceriano. A forma como eu vou lidar no meu casamento é sagitariana. Então, ainda que isso não seja
a expressão maior da minha existência, eu tenho todos os signos. Imagina um indivíduo sem Áries na vida. Ele não ia sair da cama, ele não ia sair da rede, ele não teria força nenhuma sequer para ir buscar um copo d'água. Então, ou a gente aprende a respeitar esses signos e entender que isso ajuda a construir todo mundo. Quer dizer, dentro da astrologia você começa com Áries, que é quem dá um impulso, Touro, que administra, e em seguida vem Gêmeos, que transforma. E essa é a sequência. Sempre você vai ter um signo cardinal, um signo fixo e um signo mutável. Então, para dizer o quê? Tudo começa com Áries, depois vem Touro. Não adianta só abrir frente, você tem que administrar aquilo que você construiu, é o taurino. Mas se você não modificar, aquilo morre. Então, os Gêmeos vêm na transformação. Câncer, Leão e Virgem é igual. É igual. Então, as pessoas dizem, o canceriano é choroso. Pode ser choroso, mas canceriano, a gente brinca, é o filme do Marlon Brando, O Poderoso Chefão. Por quê? Porque o canceriano é aquele ou aquela que cuida e luta, tiver que tirar a espada para proteger a sua prole, para proteger a sua família. Entendi, verdade. Entende? Então você vem depois, aí você tem lá... Libra, Escorpião e Sagitário. Libra é a mesma coisa. Libra, as pessoas falam Libra indeciso. Depende, não é que Libra indeciso. Libra já tomou a decisão, por quê? Porque Libra é o signo oposto complementar de Áries. Então ele carrega dentro de si toda a força ariana. Mas ele sabe que, o libriano ou a libriana, que ele precisa achar um jeito melhor de conciliar interesses e de negociar. Eu tenho uma irmã libriana. A minha também. Você acha que no fundo ela é indecisa? Não é, quando ela toma decisão, mas ela quer achar um jeito de juntar tudo, conciliar, negociar. É uma habilidade que eu não tenho. Você tem toda a razão. E Capricórnio, Aquário e Peixes, último trio. Então, e aí você tem Capricórnio. Capricórnio fala o quê? Fala de futuro, né? E fala de uma conquista, de um reconhecimento. Você tem um Aquário que entende que você não tem sucesso sozinho. Você precisa fazer parte de um coletivo. Grupo, de um coletivo. Só que o aquariano não é um coletivo qualquer. O aquariano é o coletivo da minha turma, é a minha patota. Foi bom. E depois vem o Peixes que fala, não é só patota não, é a humanidade inteira. Entendi. Muito sábio isso. Muito obrigada por esses aprendizados, estou adorando esse papo. E eu queria aproveitar para te convidar, que isso aqui é uma cesta de café da manhã, Ricardo. Ai, que máximo. Não sei se você já comeu, fica à vontade. Coisa bonita. É linda. A Cristina Cestas, ela me assistia esse podcast, que já existe desde 2019, e falou, Carla, eu queria tanto fazer parte. Aí hoje ela é uma parceira aqui desse podcast. E é uma cesta que ela faz, eu recomendo, que tem cereja. Essa é de café da manhã. Depois, fica à vontade, ela é sua. Não, eu tô achando a coisa... Delicada. Chique no último. Tudo tem pastrame, tem suco de laranja, croissant, morango, uva, cereja. É um festival de gastronomia. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui nessa manhã e vou te propor que a gente faça uma troca de lâminas aqui. Lógico. Desafio da lâmina. Bora. Você abre a sua e eu abro a minha, porque eu sempre no final... Quando a gente está partindo para o final do podcast, a gente vai tirando uma lâmina para que venha com uma mensagem. Eu quero que você me diga a sua e eu te digo uma pessoal. Essa daqui é pessoal. Acho melhor você tirar a sua primeiro? Não, primeiro os danos. Eu? Tá bom. Mas você é meu convidado. Mas eu tiro aqui você, então, a sua. Vai. Tira a sua. É uma mensagem que ele traz para ti, Ricardo Ida. Vamos ver o que vem. Amor, e olha, uma conchinha. Nossa, uma conchinha com uma pérola. Esta carta remete ao mais nobre dos sentimentos. O amor é a saudação do universo diante da criação. O momento é de suavizar o coração, vivenciar o amor em todos os sentidos. Olha. Obrigado por trazer essa energia aqui para mim. É, você que tirou e ela é sua. Eu fico feliz dela ter se manifestado aqui, porque eu não conheci o Ricardo pessoalmente, ele faz também parte do time da Rádio Mundial. A Samira me recomendou. E quando eu vi, eu fiquei encantada, porque eu gostei da sua seriedade, do seu jeito de comunicar, o que os astros... Você é um interlocutor dos astros conosco aqui. E é muito, muito sério esse trabalho e precisa de muito respeito. Eu quero tirar o chapéu para você. Eu que agradeço, é uma honra, é um grande prazer. Eu falo que eu acompanho o teu trabalho. Muito e obrigada. Eu acho que trazer com tanto respeito, com tanta luz, com tanto carinho... diferentes vozes, diferentes intérpretes, cada um interpretando a realidade de um jeito diferente, e não havendo uma maior... holofote, holofote maior para um do que para outro. Você tem
esse aspecto libriano de respeitar todos e trazer equilíbrio nesse diálogo. Agora você Que traz. lindo, é bem isso mesmo, sabia, Ricardo? É de Libra isso? Achei que era de Aquário, da minha lua. Você Eu sabe não que sei no meu mapa. quando a gente fala de signos, a última coisa você tem o lado complementar e oposto. Então, Ah, todo ariano carrega potencialmente escondido toda a grandeza e força de Libra. E todo libriano contém escondido toda a força e a impulsividade de de Áries. Áries. Qual é o segredo da vida? É a gente impor o nosso signo, a nossa essência, trazendo a sabedoria do signo complementar. Isso te faz um ser integral. Uau, que lindo isso! Uau! E aqui a gente vai tirar uma carta, Tira como uma que carta para funciona? você. Para mim também? É. Ai, que honra, gente. Acho que nunca tiraram, né, Rafa, uma carta para mim aqui. Primeira vez. Ai, ai, ai. Hoje é dia 12/12. Tadã. O Cavaleiro de Espadas. Olha, a gente quando estuda Marsella no simbolismo, Uhum. ele justamente indica eu diria assim, eu vejo muito sucesso agora, mais ainda em 2026 para você, com essa coisa da comunicação acelerado. O cavaleiro, ele traz não só mais agilidade mental, mas ele traz uma expansão na sua comunicação. Eu acho que você vai ter boas surpresas esse ano, Axé. principalmente lá para o mês de fevereiro, entre fevereiro e maio. Preste atenção, porque você tem aí alguma coisa que vai mudar bastante o teu Vamos ver. caminho. Olha que bênção, que é bom ouvir isso, né? A gente já abre o peito e fala, oh, que Deus concretize o que você já preconizou aqui. Muito obrigada, que assim seja. E eu vou te dar um presente. Ai, 2 que máximo. presentes, porque eu tenho 2 parceiros nesse podcast, 3 parceiros além da Cris, tem mais 2. Que eu fico muito grata de ter aqui, que como você falou, o Ariano também tem essa coisa de agregar, de querer que todo mundo faça parte, tenha sucesso junto, um ajudando o outro, a gente do Aquário também, a gente vai junto, né? E da minha patota temos aqui a Aleph, que trouxe essa Ai, que drusa de chique. citrina, Que para lindo. trazer aqui, que é a pedra do sol, para trazer energia da prosperidade para esse ambiente, também para o meu convidado. Eles mandaram um presente para você, o Fred. Ai, que máximo. Eu espero que você goste. O Fred Sampaio e o Alexandre Meirelles são donos dessa loja. Eu sigo nas redes sociais, eu vejo todo mundo ganhando, eu falo, eu também quero. É, e é muito legal, a loja é imensa. O universo, Will. Obrigado, universo. Que bom, Que coisa tomara que agregue lá, que você também gosta dessas coisas. Não, eu amo. E vamos Ai. ver o que veio. Tananã. Pode rasgar. É, porque você sabe que... Mas depois é bom guardar para depois levar para por casa, isso. né? É, para depois levar para casa. Vamos ver. Ah, é uma drusa de ametista. Lindo. E você sabe que a ametista é de peixes, né? É a pedra de peixes? É a pedra Olha, de Fred, peixes. você acertou. É de O Fred peixes. me passou me deu para trazer para Que você coisa essa linda. pedra Muito ontem. obrigado. Nossa, vai ficar lá. Ela é a da transformação, né? É. A da transmutação, né? Ela transmuta a energia ruim em energia melhor, em energia boa, né? E Pisciano é isso, é o signo da mutabilidade, né? E é o signo justamente do quê? Do Netuno, que é agora esse ano que vai fazer toda essa transformação na vida de todo mundo. É, Nas estruturas. e não é à toa que eu trouxe você. Olha que legal, olha que sincronicidade. E para finalizar, Muito obrigado. eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira, o que é coragem para você? Coragem, para mim, é a ação que vem do coração, né? É a Uhum. palavra. E eu acho que a coragem, ele é o impulso que nos movimenta a seguir adiante com fé. Uau, muito bom. Com a Porque- fé é nós mesmos, primeiramente, né? Fé é aquela história. Eu gosto daquela história que já virou lugar comum na internet, mas eu acho que é uma sabedoria bastante profunda, de que primeiro você dá o passo, depois você vai ver se a coisa vai. Porque senão você ficar esperando a situação ideal. Não é à Muito toa que você tá bacana. nessa trilha, né? Na trilha da coragem. Eu sempre trago corageiros, pessoas com muitas coragens, para poder incentivar e inspirar as pessoas que estão assistindo, porque é mais ou menos isso que a coragem nos impele a fazer. Dê o primeiro passo, precisa agir, né? Precisa de Use a sua verdade, haja. Depois você vai ver que o universo, que você tanto falou do universo, vai conspirando, vai trazendo a luz para você continuar na jornada que você decidiu, escolheu para fazer, para trilhar, né? Você sabe que o signo oposto a peixes é o signo de Virgem. Uhum. E as pessoas. A pisciano precisa do virginiano no sentido de organizar a realidade, senão você fica louco. Mas o virginiano também precisa desse olhar de fé
do pisciano, porque senão ele não consegue dar o primeiro passo, porque ele quer tudo tão perfeito, tão Metódico. organizado, e a coisa não vai. E você precisa se jogar nos sonhos também. Que Não é? lindo, é verdade. É verdade. E Sagitário? Meu filho, tem que agora puxar a sardinha pro Sagitário e meu ascendente. Então, Vamos os sagitarianos, assim como os arianos e os leoninos, por conta da signo de entrada fogo. de Júpiter também em Leão, vai favorecer todos os signos de fogo. Uhum. Para os sagitarianos vai ser um ano muito, muito bom, mas é um ano que vai... Sagitariano já não gosta de limite, quer ir avançar. Sim. Vai ser ainda muito maior e vai ser um convite para que vocês que são sagitarianos ou têm ascendente em Sagitário possam ir sem medo desbravar novos caminhos, porque esses novos caminhos vão ser bastante profícuos, bastante prósperos aí nos próximos anos. Vai virar até corte do Instagram isso aqui, para quem é Sagitário sair pulando, Vai comemorando, ser uma alegria. soltando fogos, porque tem momentos em que a gente precisa desse tipo de palavra, desse tipo de indício do que está acontecendo, para a gente poder também fortalecer a nossa fé. O céu vai estar muito favorável. Agora, também tem um ponto importante, né? Urano está entrando em Gêmeos. E Urano em Gêmeos, os Gêmeos é o signo oposto, então vai ter muita convite de mudança mesmo. Então, os sagitarianos abracem as mudanças com bastante fé, que vocês são os senhores da fé, tem que lembrar isso, porque quem rege Sagitário é Júpiter. Não existe, eu acho que não existe signo com maior fé do que Sagitário. Não mesmo. Então, abrace porque vai vir mudança, mas as mudanças são incríveis. Eu adorei, tô adorando conversar com você, Ricardo. E para te agradecer, vou também trazer o presente da salsa. Outro? Que coisa chique! É chique. Espero que você goste para esse verão que se aproxima aqui no Hemisfério Sul. Gente! Eu sei que você traz a França para o Brasil, você usa lá quando mudar lá na França, mas agora você vai usar no Brasil. Gente, o beachwear da salsa é eu maravilhoso. acho muito chiques. Tudo muito incrível. Eles Design têm incrível. designer da Ana Ai, que coisa Beatriz. linda! Deixa eu ver a cor do seu. Sim. Ai, tem uma coisa lateral. Tem um detalhe em azul marinho. Espero que você goste. Se quiser trocar, fica à vontade. Não, imagina. Lindo. Eles têm loja no Shopping Frei Caneca, eles têm loja também no Shopping Vila Olímpia. Muito obrigada. Eu espero que você use bastante as coisas que a salsa... Obrigado. E leve esses meus presentes como uma forma de dizer para você parabéns pelas suas escolhas, por ter mudado, ter ouvido lá atrás o convite para você ser menos cético e acreditar que há realidades maiores do que a gente acredita que tem, né? E eu falo sempre a frase que Raul Seixas canta na música dele, né? Que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo, porque a gente, quando decide que não quer ouvir o que o outro tem a nos dizer, a gente não sai do lugar. E você acabou de dizer que é o ano do movimento, que a gente precisa se mover, né? Você sabe que eu tenho acompanhado o seu trabalho de fé, toda essa série sobre fé. E eu sou a prova, talvez, de que mesmo aquele cara que não acredita em nada pode se tornar uma pessoa de grande fé. E uma fé que hoje eu digo, eu tenho uma fé inabalável. Sério, Ricardo? Verdade. E o que é fé para você? Conta então, para finalizar esse episódio. Véspera de Natal, de Réveillon, pessoas com muitas dores. Fé é a confiança de que existe uma força maior que sabe mais do que a gente em relação a tempo e espaço, e que essa fonte faz de tudo para que a gente possa preservar a própria vida. E eu estou dizendo uma vida, não só essa vida física, uma vida. Então, essa força vai fazer de tudo para que essa vida se perpetue, para que essa vida possa ser enriquecida de experiências e que a gente possa desenvolver absolutamente um olhar e uma ação de coragem diante da vida. Eu não acho que a fé seja o que as pessoas hoje imaginam. Assim, eu tenho fé se acontecer o que eu quero. Isso não é. A condicional, né? Se acontecer. Não, a fé eu tenho certeza de que tudo que acontece vai para o meu bem maior. Uau, e assim a gente termina esse episódio desse jeito maravilhoso. Obrigada! Obrigada por ter vindo até aqui nesse dia. Espero que você tenha gostado. Coloque aqui seus comentários. Converse com o Ricardo. E obrigada por fazer parte também dessa trilha Sendo um Corajeiro, que a coragem é o que nos move. É isso que eu compartilho, como ele percebeu, falou. Eu fiquei muito honrada. Boas escolhas.